Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos ver a resposta de Deus à oração de Salomão. Depois de haver oferecido uma infinidade de sacrifícios diante do Senhor, os levitas começaram a cantar e a tocar os seus instrumentos, a nuvem da glória do Senhor encheu o templo e Salomão começou a orar. Sua oração não foi uma oração egoísta. Seu desejo era que Israel fosse fiel ao Senhor, a fim de que todas as nações da terra pudessem conhecer o Deus de Israel e crer nele. Como é animador saber que a oração de um homem pode tocar e influenciar o mundo inteiro. Deus ainda quer que sua casa seja chamada de casa de oração para todos os povos. O Senhor respondeu à oração de Salomão, fazendo descer fogo do céu, que consumiu holocaustos e os sacrifícios que tinham sido preparados. Este é um dos exemplos notáveis no Antigo Testamento, mostrando uma prova dramática e visível da aprovação de Deus do templo e do ministério dos sacerdotes. E então, mais uma vez, a glória de Deus encheu o templo, de modo que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. O povo estava boquiaberto diante da majestosa presença de Deus e reagiu com um misto de reverência e adoração. Todos se inclinaram com o rosto em terra. Era nessa postura que eles expressavam os mais profundos sentimentos de reverência e de respeito. De repente, e sem premeditar, todos os israelitas tinham sido levados a se prostrar, louvando e adorando ao Senhor. Imagine o som de milhares de pessoas gritando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus havia aceitado a oração do rei e a adoração do povo. Esse toque sobrenatural é uma parte necessária da nossa espiritualidade e também é um agente poderoso que facilita o nosso crescimento espiritual. Portanto, busque sempre o sobrenatural de Deus em sua vida. Agora, imagine milhares de pessoas oferecendo os seus sacrifícios ao Senhor. O cronista registrou 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Era uma quantidade impressionante. E o novo altar, apesar de grande, se tornou pequeno demais para oferecer tantos animais. Então, para agilizar o procedimento, o rei santificou uma parte do átrio para ser usada para os sacrifícios. Cada animal era sacrificado ritualmente. Uma porção era dedicada ao Senhor e o restante era dado aos sacerdotes e ao povo. Foi o suficiente para alimentar uma grande multidão por 2 semanas, que foi o tempo que durou a celebração. Passados 13 anos, quando já o templo e o palácio tinham sido concluídos, numa noite o Senhor apareceu a Salomão. Esta foi a segunda grande aparição de Deus a ele. O rei estava entrando no período mais perigoso de sua vida, uma época após grandes bênçãos e realizações. Por isso, Deus graciosamente lhe deu uma nova revelação de si mesmo, dizendo: "Eu ouvi sua oração". A verdadeira medida da nossa oração é quando Deus ouve e responde. A construção do templo tinha sido obra de Salomão, mas somente Deus tinha o poder de santificá-lo com a sua presença. Deus prometeu algo especial para o povo de Israel. Se ao pecar e receber o justo castigo por isso, eles se humilhassem, orassem e buscassem a face de Deus e se convertessem dos seus maus caminhos, Ele os ouviria. Deus prometeu algo especial e ainda promete para aqueles que se humilham e que oram. Embora a promessa de Deus seja inicialmente dada ao seu povo, segundo Crônicas 6, deixa claro que qualquer pessoa que reconhece o nome e a autoridade de Deus pode orar com a mesma confiança. Veja só. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Essa passagem nos mostra que essa promessa é estendida a todos os que invocam o nome do Senhor.
À medida que o povo de Deus se humilha e ora e busca a face de Deus, também deve abandonar os maus caminhos. Como resultado, Deus promete ouvir a oração do seu povo humilde que busca e se arrepende, prometendo trazer perdão e cura à sua terra. Quando Deus diz que sarará a terra, precisamos analisar que a cura em todo o Antigo Testamento tem uma mistura de aplicações espirituais e físicas. Às vezes, a cura é especificamente equiparada ao perdão. Outras vezes, refere-se à cura física. Quando aplicado à terra, como aqui, pode referir-se a trazer os exilados de volta à terra prometida ou restaurar a paz e a segurança à sua terra. Deus prometeu dar atenção especial às orações feitas no templo que Salomão, filho de Davi, construiu. Mas nós podemos ter muito mais confiança em sua atenção às nossas orações quando as oferecemos em nome de Jesus, o Filho de Davi. Ele é um acesso a Deus infinitamente melhor do que o Templo de Salomão. Deus disse que os seus olhos e o seu coração estariam sobre aquele lugar o tempo todo. É difícil pensar em uma maneira mais íntima de indicar a proximidade de Deus. Deus também impôs condições a Salomão para ele conservar-se debaixo da bênção divina. Ele deveria andar diante do Senhor em obediência e fidelidade, assim como Davi, seu pai. Só assim ele poderia esperar um reinado abençoado para ele e para os seus descendentes, garantindo que a dinastia de Davi durasse para sempre. Ora, nós sabemos que Davi não andou perfeitamente diante do Senhor, mas Deus disse a Salomão para andar diante dele como Davi, seu pai, andou. Sendo assim, Deus não estava pedindo nada fora do alcance de Salomão. A promessa positiva dada por Deus foi seguida por uma promessa negativa. Se Salomão ou os seus descendentes se afastassem e abandonassem a Deus e a sua palavra, ele também rejeitaria tanto o povo quanto o templo. Deus prometeu usar Israel para exaltar a si mesmo entre as nações de uma forma ou de outra. Se Israel obedecesse, ele os abençoaria tanto que outros reconheceriam a mão de Deus sobre Israel. Porém, se Israel desobedecesse, ele os castigaria tão severamente que as nações ficariam surpresas com o julgamento de Deus sobre o seu povo desobediente e todos saberiam que toda a calamidade tinha vindo da parte do Senhor. Enfim, a garantia de que o templo era de fato a casa de Deus deveria encorajar a geração pós-exílica do cronista a responder de forma apropriada, confiante de que Deus concederia uma medida ainda maior de restauração e bênção no recomeço da nação de Israel. E amanhã nós vamos conferir as várias conquistas de Salomão e também o primeiro dos muitos casamentos imprudentes dele. Você não pode perder. Até lá!